Guilherme, você, professor, mestre, lida com a nova geração com mais frequência, com muita frequência. Como é que está essa questão da identidade nessa nova geração? Eu não gosto, por exemplo, Guilherme, de algumas afirmações do tipo, não, a nova geração está pior. Essa generalização nunca me agrada, sabe? Porque eu conheço muita gente boa da nova geração e conheço muito velho, chato e frustrado. Então, eu não gosto da generalização. Mas você, do alto da geração que você pertence, Sim. como é que você observa sem generalizar me falar um pouco sobre essa nova geração? Sim, até estava... No quesito identidade, desculpa. Sim. Eu estava até pensando na questão do propósito, no que eles estavam discutindo. E muito da crise de propósito das gerações novas, como da cultura em geral, para mim vem de 3 coisas que eu anotei aqui. E isso linka muito com a minha geração e com a próxima, né? Porque eu acho que a geração millennial, que é a minha, e a geração Z, tem desafios muito específicos. Isso. Então vamos lá, a nossa cultura, ela tem 3 itens que estão muito em alta. Relativismo, hedonismo, e aqui em especial hedonismo do mais crasso, o professor Clóvis estava falando de prazeres intelectuais, não é esse tipo de hedonismo que está rolando, e materialismo. Essas 3 coisas são base talvez da corrupção de valores atuais. O que é isso? Por relativismo, as pessoas tomam a verdade como cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu bem, cada um tem o seu negócio. O efeito disso imediato é, bom, se cada um tem a sua verdade, por que eu preciso descobrir a verdade? É uma indiferença completa. O Joel tem a verdade dele, eu tenho a minha, maravilha. A gente não está preocupado em descobrir, vamos encontrar agora quais são os valores que podem, em conjunto, eu e o Joel, chegarmos num bem maior. Não, cada um está preocupado no seu. Então, há uma atomização que ela já vem imediatamente desse relativismo. Como as pessoas procuram o prazer de maneira muito imediata, o efeito disso é que você está toda hora infeliz. Porque o prazer imediato, ele traz uma tristeza do dia seguinte, como falava São Tomás de Aquino. Você encontra um negócio que nunca te satisfaz, é sempre algo muito imediato. E o materialismo, ele nivela tudo por baixo porque ele tem um limite óbvio, que é o limite da matéria. Se tudo é material, se você nunca tem uma dimensão espiritual, se você nunca tem uma dimensão transcendente para as coisas, você vai esbarrar exatamente nas limitações da matéria. Você tem um corpo que vai definhar, todo mundo vai morrer. Aliás, eu dava uma aula de filosofia que eu começava sempre assim, eu falava, gente, spoiler, todos aqui vão morrer. Então, se a gente for para discutir se Deus existe, se tem alma, se tem, a gente vai partir dessa primeira ponto de partida, porque se a pessoa esquece isso, não adianta. E mesmo do ponto de vista do empresário, se ele pensa que puramente, agora obtive muitos bens na vida, então a minha vida está resolvida. É impossível, a coisa que é mais fácil lidar com o empresário bem-sucedido, que o cara está com vazio existencial. O cara chega, ele fala bem-sucedido, mas se você não deixa um legado, se você não tem um propósito maior, a coisa se esvai muito rápido. Então, o que é isso? Em contraposição a isso, nós temos o quê? Contra o relativismo, a busca da verdade, a sincera busca da verdade, que é o projeto de Sócrates, que é o projeto da filosofia. Encontrar uma verdade. Eu posso não ser o detentor da verdade, que os sofistas falavam. Sofista, inclusive, quer dizer isso, o que sabe. Filosofia é amar a sabedoria, é buscar essa verdade. Então, a busca sincera da verdade, sem dúvida, está em falta. Segundo, em contraposição a esse hedonismo crasso, a busca da virtude. O que é virtude? São todos os hábitos que elevam o bem. É a pessoa ter um sentido do bem transcendente, de dever, de coisas que ela pode colocar na vida dela, de hábitos que vão melhorar. Um exemplo, tentando ser breve aqui, mas é o das 4 virtudes cardeais. Temperança, o autocontrole. Porque o que é virtude? É ser senhor das suas paixões, é ser senhor dos seus impulsos imediatos. Então, autocontrole em relação aos prazeres, à comida, ao sexo, é a primeira das virtudes cardeais. Depois, fortaleza, que é aguentar males para poder fazer um bem. Uma virtude anexa da fortaleza é, por exemplo, a paciência. Um vício oposto seria ou temeridade ou pusilanimidade, ou seja, ou ir com força demais para as coisas, ou em contraposição ser fraco nas situações, e há muita fraqueza, sem dúvida. Nas gerações mais novas, na minha já é muito assim, qualquer desafio a pessoa já pula fora. Há uma desconexão entre virtude e sacrifício. A ideia de que eu preciso me sacrificar para obter as coisas. Depois da fortaleza, nós temos a justiça, que hoje ela é muito associada à ideia de igualitarismo. As pessoas pensam que justiça é pura igualdade. Mas repare, tem uma obsessão nas empresas, na cultura em geral, por diversidade e igualdade. E eu sempre brinco para as pessoas, falo, bom, primeiro você está com um problema aqui, porque se todo mundo fosse 100% igual, todo mundo é o mesmo, todo mundo está exatamente no mesmo negócio. E se todo mundo fosse 100% diverso, a gente não tem nada em comum, também não tem o que eu estou falando. Então, você está falando de polos opostos e tentando conciliar eles. Fala, Guilherme, então se não é por igualdade e diversidade, é o quê? Bom, valores comuns, valores que engrandecem mutuamente as pessoas, um sentido comum. Então, na noção de justiça, você tem uma noção muito clara de hierarquia, de distribuir os bens de acordo com o seu peso, com aquilo que efetivamente as coisas valem, colocar um senso de prioridade na vida. E, por fim, prudência, que alguns filósofos chamam até de sabedoria, é você tomar a decisão na hora certa, no momento certo. Quando você se afasta desse caminho das virtudes, quando você está preso nesse relativismo, nesse hedonismo, você está na parede da caverna. Você está olhando as aparências.
o mundo das aparências. O que é o oposto do mundo das aparências? É o que Platão fala do processo de conversão. É virar para a ideia do bem, ou seja, sair da caverna é árduo, é duro, você sofre, você se machuca, as pessoas riem da sua cara e falam, cara, só o que existe é a caverna, estou vendo aqui as aparências, por que você está falando que tem algo lá? No entanto, você vai enxergar a realidade que Platão está querendo apontar dos universais. A natureza humana, o bem, a beleza, a verdade. Aliás, o bem é o sol. Todas as coisas que nós estamos enxergando vêm do próprio bem. E aí a educação, fala Platão, é converter as pessoas para o bem. Agora, quando você olha para a geração mais nova, esse conceito de educação é o oposto do que elas receberam. Ninguém está recebendo a linha de vou converter você para a ideia do bem. Tudo é, não, você tem os seus valores, cada um é o seu, toma aqui uma ideologia política enlatada, engole isso, repete isso. O resultado é que como as crianças foram efetivamente muito mimadas, exposição a telas gigantesca desde cedo, valores como família, patriotismo, a religião, não foram os que foram abordados, foi o oposto de tudo isso. A criança chega no mundo, o jovem chega no mundo, a geração Z, 72% fala, não, se meu chefe mandar demais, eu não quero obedecer, já não quero trabalhar. Cara, como é que você vai trabalhar nisso, entendeu? É loucura, assim, o papel do chefe lá meio que era trabalhar. Qualquer dificuldade, os pais já falam, Deus me livre, coitado do meu filho. Não vai cortar uma... Se tivesse um semestre de carpintaria na faculdade, já resolveria muito dos problemas do mundo atual. Qualquer contato com a realidade já minaria muito disso. No entanto, os nossos jovens foram em grande parte privados disso, privados desse sentido. Então você joga as telas pro cara, pornografia, o cara tá lá na maconha, na pornografia, na tela. Tem estudos que falam, o estudo mais chocante que eu já vi recentemente, era um estudo que associava pornografia à redução da massa cinzenta do cérebro, uma das coisas mais surreais. Eu reli 3 vezes para tentar entender se era real. Isso eu falei, cara, como é que pode? Porque o cérebro começa a se conectar de uma maneira artificial. Então ele começa a sentir menos prazer, porque agora o cara recebe o estímulo da maconha, o estímulo da pornografia, o cara está toda hora obtendo prazer sem ter sacrificado para nada. E o efeito disso é que ele sente menos prazer nas coisas, porque tudo que ele vai fazer ele não tem o mesmo estilo. Vai ter que buscar mais. Aquele estilo de dopamina não vem no cérebro imediatamente, porque as coisas boas da vida... A realidade não compete. Não compete. E aí agora, eu até gravei um vídeo, né? Teve 2 vídeos sobre isso. Um sobre, que eu falava da geração Friends, né? Que tem todo mundo tem aquela ideia de, não, cara, vamos curtir dos 20 aos 30. Só que aí dos 20 aos 30 chegou aos 30 já era, bicho, porque você não construiu relacionamento, você não construiu empresa, você não construiu o estudo que aqueles 10 anos você precisava ter construído. Então não é que vai dar tudo certo no final. Não é a culpa do seriado Friends, não é o ponto, mas é aquela vibe de, não, tá tudo ok, estamos curtindo, toca o barco. E eu lembro numa coisa que tem um set de valores que, se aplicados para a geração mais nova, em geral para as empresas, para todo mundo, beneficiaria demais as pessoas, que é o quê? Se você olhar para a educação clássica, você começava com a própria dieta. Então Platão falava que quando a dieta piorava, a cidade piorava. As pessoas voltaram a comer proteína, pararam de se intoxicar com agora óleo de soja, que tem todas as coisas, a testosterona média dos homens cai 1% todo ano. E hoje os homens têm 50% dos espermatozoides que tinham há 40 anos atrás. É uma doideira. Em grande parte isso é um elemento da dieta. Então a retomada da dieta já é um ponto. Depois exercício físico, o próprio controle do corpo. Quando a pessoa tem uma dinâmica de exercício, a vida dela já melhora tremendamente. Eu sou entusiasta de jiu-jitsu, por exemplo, que é uma maravilha, uma arte marcial. A nativa do Brasil ajuda as pessoas a lidarem com pressão, com dificuldade. Se tem alguém te estrangulando, a realidade se impõe de uma maneira meio imediata. Então, cultivo do corpo, defesa própria, academia, só essas coisas já vão tirar a pessoa dessa zona de conforto. Depois, tem toda uma realidade do trabalho e do empreendedorismo. Aquela cultura da tenda de limonada, entendeu? Da criança empreender desde cedo é maravilhosa. O fato da gente não cultivar isso, eu falava, poxa, eu me lembro de ser criança e meus pais me falaram, não, monta aqui uma coisa para vender para as pessoas, faz isso e tal, novinho assim. Meu avô tinha uma fábrica de tecido na China e ele me levava no Brás, aqui é um bairro, para quem não conhece, é um bairro raiz, assim, para usar um termo aqui em São Paulo, mas o negócio é tecido. E eu ficava na minha cabeça e falava, por que meu avô tem fábrica de tecido lá na China, que viaja e tal, tá me levando aqui no Brás para ficar negociando tecido aqui R$5 a mais, R$5 a menos. Mas é isso, ele tá querendo fomentar esse espírito empreendedor. Aí tem todo um valor de família. Hoje 50% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. As pessoas perderam o laço de fidelidade. Básico. E os jovens nem pensam em casar, falam, não, casamento não é pra mim, isso não tem nada a ver, ter filho, Deus me livre, tal, filho é gasto. É como se você puder, como se a sociedade inteira não dependesse exatamente da criação de novas pessoas. E aí, claro, investimentos, ter mais ativos do que passivos, a pessoa ter exatamente coisas que prosperam, coisas que é a parábola dos talentos. Se você pega e esconde aquilo que você recebeu em terra e você não frutifica, você vai efetivamente ter uma vida muito pior que você poderia ter. Então a ideia do jovem investir desde cedo, empreender, arriscar, fazer as coisas frutificarem, está em falta. No mundo real.
viver o mundo real. Tudo isso que eu tô falando é emergir na realidade, voltar, ó, cara, luta, família, empreendedorismo, a dimensão espiritual. Eu nunca vi alguém, alguém pode me... Eu sempre brinco nas lives que eu faço, falo assim, ó, 1 hora de exercício, 1 hora de leitura, que é um dos maiores temas, ler, porque a tela não vai substituir o livro, não tem como. Se o cara não para e lê a vida, o John Wayne falava, né? A vida é difícil, mas ela é mais difícil se você for burro. Se você não parar, não separar 1 hora do seu dia para ler, você não vai ler, porque vai vir o celular, vai vir não sei o quê. Não... Então, tirar as distrações e ler os grandes livros, os grandes clássicos. Essa jornada eu comecei com, sei lá, Dostoiévski, Platão, com essas coisas, não me arrependo nada, foi a melhor coisa que eu fiz. O Luiz Alves, o grande investidor aí, figuraça, né? Ele sempre fala, pô, como é que você investia bem, Luiz Alves? Eu fui ler filosofia, o pessoal tá todo mundo lendo investimento, fui começar a ler filosofia para investir. Então, a leitura é fundamental. E a dimensão espiritual. Então, se o cara separar 1 hora de exercício por dia, 1 hora de leitura, 1 hora de vida espiritual, nunca vi alguém piorar depois de separar essas horas. Até desafio no canal, eu falo assim, todo mundo tá vendo ao vivo aqui, tem umas, sei lá, 4 mil pessoas aqui agora ao vivo e tal. Se alguém fizer essas 3 horas por 3 meses e não melhorar a vida, você volta aqui e eu paro de falar. Eu tiro aqui do canal. Ninguém mandou você calar a boca até hoje. Não acontece. Como que alguém... Onde você já viu o cara, eu falei do livro Confissões, o cara chega lá e confessa os pecados. Começa a fazer meditação das Sagradas Escrituras, começa a não sei o quê. Agora você pega a empresa. Quais são os valores que estão rolando na empresa? Os mesmos que você está vendo na educação. Se eu preferir ter um funcionário que está indo no jiu-jitsu, que está cuidando da família dele, que está tendo uma vida espiritual boa, que não está enchendo a cara, que não está na pornografia, que não é o nóia. Ou você prefere ter o funcionário que está fazendo todas essas coisas, ou o cara que está lá cuidando da família, jiu-jitsu, empreendendo, que já quer... As pessoas, às vezes, no meio empresarial têm insegurança do cara ser forte, que é péssimo. O cara começa a destacar, fala, esse cara é ruim, está se destacando. Ao contrário, o bom empresário é o que chama para perto, é o cara que vê o cara que tem grandes habilidades e chama para perto. Então, eu entendo que o desafio da educação das empresas tem uma coisa muito comum, que é a retomada da verdade e da virtude, né? Esses são os desafios, para mim, gigantescos para isso. Eu não posso deixar de te estender o convite para que você participe de nossa aula magna de nosso MBA em Marketing, Vendas e Geração de Valor. Para você participar é gratuito, basta você clicar no botão abaixo e você não deve deixar de participar. Você precisa participar dessa aula porque está muito interessante. E tem mais, quem participar vai ganhar um certificado. Não deixa de participar.